Na época da faculdade, havia um colega na classe que sempre tinha histórias muito interessantes e curiosas para contar. O nome dele era Santiago e ele já era de mais idade do que os alunos jovens ali da classe e ele tinha vindo de Cuba. E uma das histórias que Santiago contava era que alguns meses antes da Revolução Cubana, o seu pai havia importado dos Estados Unidos um carro esportivo, um carro caro, um carro luxuoso, mas acontecendo a Revolução Cubana, ele teve medo de perder aquele bem pelo qual ele batalhou tanto. Então, ele, juntamente com a família, tomaram a seguinte decisão: cavaram um buraco no quintal da casa, desmontaram o carro, colocaram ele naquele buraco, enveloparam com plásticos, com lona, com algumas caixas de madeira e então tamparam com terra, escondendo o carro embaixo do solo. E em cima daquele local construíram uma espécie de varanda para não deixar vestígios de que ali havia um bem muito precioso sendo guardado. O tempo passou e eu perdi o contato com Santiago. Eu não sei se ele retornou para Cuba, mas se ele não conseguiu voltar para o seu país, é provável que o segredo sobre aquele carro tenha se perdido e que as pessoas mais velhas da sua família já tenham morrido. E quem sabe um dia, por acaso, alguém escavando naquele local achará um carro esportivo e luxuoso enterrado ali, sem nenhum indício da sua presença. Eu contei essa história porque o estudo da lição desta semana vai abordar uma parábola de Jesus que conta uma história muito parecida, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Então, seja muito bem-vindo ao Adventismo Vivo. Aqui nós estudamos a Bíblia por meio deste guia de estudos, a lição da escola sabatina. E neste trimestre, o nosso assunto são as parábolas de Jesus. Chegamos aqui ao estudo de número 3, cujo título é Descobrindo o Tesouro. E a nossa passagem de estudo é Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. E eu devo dizer que eu estou me sentindo apequenado diante da missão de conduzir esse estudo de hoje. Por quê? Porque o que nós vamos ler aqui é muito grandioso. E alguém pode falar, ora, mas cada parábola tem apenas 4 linhas, o que tem de grandioso? Não é o tamanho do texto, mas sim a importância, a profundidade da mensagem. E outro pode dizer, ora, mas uma historinha tão simples de um tesouro escondido, de um negociante que vai comprar uma pérola, essas passagens podem parecer relatos simples, histórias muito bobinhas, mas elas encerram um significado tão grande, tão profundo, tão precioso, que vou me esforçar aqui para tentar traduzi-lo ao máximo. E queira Deus me ajudar nessa tarefa, pois me sinto muito pequeno para comunicar a grandiosidade dessa mensagem que nós temos aqui. Muito bem, nós vamos começar fazendo a leitura e depois vamos comentar parte por parte. Então vamos lá para Mateus capítulo 13, a partir do verso 44, e diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. As duas parábolas começam com a expressão: o reino dos céus é semelhante,
o reino dos céus é também semelhante. Então, o primeiro tópico sobre o qual nós precisamos conversar aqui é exatamente sobre o reino dos céus, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual é a natureza do reino dos céus? A lição procurou explorar esse tópico aqui na parte de domingo, cujo título é Falsas Expectativas. Quais falsas expectativas? Falsas expectativas de quem? Então eu vou ler aqui algumas linhas que aparecem na segunda coluna aqui da parte de domingo e dizem assim: aquelas pessoas, as pessoas do tempo de Jesus, os judeus, aquelas pessoas buscavam uma figura militar que pudesse libertá-las dos romanos e estabelecer um reino terrestre. Em vez disso, Jesus ensinou sobre um tipo diferente de reino, um reino espiritual. Então, a lição aborda a questão do reino dos céus, do reino de Deus, por meio de falsas expectativas. Os judeus tinham a expectativa de que o Messias seria um líder militar, mas o Messias veio falar de um reino espiritual em vez de um reino político. Vamos entender isso melhor? Porque os judeus, porque os conterrâneos e contemporâneos de Jesus alimentavam a ideia de que o Messias seria um líder político, um líder militar, e, portanto, ele fundaria um reino político. Por quê? Nós podemos ver algumas passagens do Antigo Testamento que levam a esse entendimento. Vamos lá para o livro do profeta Isaías e vamos checar uma passagem que é muito conhecida. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Veja aqui, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, este verso, ele fala que o governo está sobre os ombros desse menino que ia nascer, que ele é príncipe e ele atuará para que se aumente o seu governo e para que venha paz sem fim sobre o trono de Davi. É inegável que aqui nós temos elementos políticos, elementos de poder profetizados sobre o Messias. Mas calme, não tire conclusões precipitadas. Nós ainda vamos pensar e discutir isso aqui por vários minutos adiante. A segunda passagem que nós veremos está lá no livro de Salmos. Salmo número 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler vários versos aqui para que não fique sem contexto. Então vamos ler Salmo capítulo 2, Salmo de número 2, a partir do verso 1. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, existe aqui uma conspiração política. Os inimigos do povo de Deus, eles estão associados para se levantarem contra o povo de Deus. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora veja o verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. O que Deus está dizendo? Que ele constituiu um rei sobre o santo monte Sião. Verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, por esse texto, Salmo capítulo 2 diz que Deus constituiu um rei sobre o monte Sião.
e esse rei é chamado de filho. E lá no livro, na Epístola aos Hebreus, Paulo fará aplicação desse texto a Jesus, o Filho de Deus, anunciado aqui como um rei sobre o Monte Sião. Então perceba que há sim elementos no Antigo Testamento para se esperar um Messias como líder político. Vamos ver mais um texto aqui, livro do profeta Daniel, no capítulo 7, tão conhecido, versos 13 e 14. Daniel 7, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja que interessante. Esse que vai até ao ancião de dias é chamado de Filho do Homem. Como Jesus se denominava? Filho do Homem. E o que o Filho do Homem recebe? Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então aqui nós vemos que o Messias, o ungido, profeticamente ele será rei, ele terá um domínio político sobre as nações. A ele será dado o reino. Isso significa, então, que os judeus, os contemporâneos de Jesus, estavam certos em rejeitar Jesus, por ele não ser um líder militar e político para lutar contra os romanos e restaurar a autonomia política de Judá? Será que os judeus estavam certos? É claro que não. Porque a mesma Bíblia também dá outras características acerca da vinda do Messias. E nós vamos investigar mais 3 textos que demonstram isso. Vamos lá para os profetas menores, livro de Miqueias, no capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, esse Messias que reinaria sobre Israel, ele viria de uma cidade insignificante, de um local desimportante, de uma região sem fama, sem autoridade. Esse é um texto para ser considerado. O Messias teria uma origem não glamurosa, mas uma origem num lugar distante, num lugar desimportante. Vamos a outra característica. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa palavra humilde é literalmente pobre, carente de recursos materiais. Então, o rei de Sião, o Messias, ele teria uma origem humilde no sentido de pobre, carente de recursos materiais. Então essas duas características, vindo de uma região insignificante, sendo pobre de bens materiais, não era compatível com aquela visão de líder político e militar. Vamos ainda ver uma outra passagem, novamente no livro de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 25, é um texto sobre a profecia das 70 semanas, verso 26, depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Veja o que a profecia do profeta Daniel diz,
que o Messias, o ungido, seria morto, seria cortado, e o povo de um príncipe que viria destruiria a cidade. Destruiria a cidade e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, o mesmo Antigo Testamento, os mesmos profetas que falam de um Messias glorioso como rei sobre todas as nações, também profetizam um Messias que viria de uma região simples e insignificante, que seria pobre, seria rejeitado, morto e em seguida o seu povo seria destruído. E então, quer dizer que nós devemos rejeitar alguns desses textos e utilizar apenas outros deles? Não. Nós precisamos compreender quando o reino político de Deus se estabelecerá, quando o Messias estará no seu trono de glória. E quando eu uso a expressão político, eu não estou me referindo a coisas como países, eleições, exércitos, não. Política significa exercício de poder. Quando o reino de Deus vai se manifestar de forma poderosa, de forma visível. Existem textos que falam de um momento, quando esse reino se manifestará de forma visível, de forma de poder, e existem textos que falam de um momento anterior a essa manifestação. Quando será o reino do Messias sobre todos e sobre todas as nações? Então, o próprio Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem, veja, a mesma expressão usada lá em Daniel capítulo 7. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando é que o Messias, quando é que Jesus vai se assentar no trono da sua glória como um governante visível? Quando ele vier em majestade com seus anjos. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o momento em que o reino de Deus se torna visível e Jesus se torna um rei, um governante político, é por ocasião do seu segundo advento, da segunda vinda de Jesus. Ele vem para dar o galardão, ele vem para entregar o reino de Deus aos santos. Entendeu isso? As profecias que falam de um Messias reinando sobre todas as nações, as profecias que falam de Sião elevado sobre todos os povos, referem-se a Jesus em sua segunda vinda. Mas o que os judeus fizeram? Aplicaram essas passagens ao momento em que o Messias viria e deixaram de lado aquelas profecias que falavam que ele seria pobre, humilde, sofredor e que seria morto, e logo em seguida a sua morte, o reino, o país seria destruído. Uns textos foram selecionados e ocultados outros. Mas então qual é o entendimento? Essas passagens que falam sobre o reino de Deus em sua expressão visível e política referem-se à era que será inaugurada com o segundo advento de Jesus. E alguém poderia perguntar, quer dizer então que antes da volta de Jesus não existe reino de Deus? Existe sim. Jesus também explicou isso. Vamos ver aqui uma outra passagem. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20. Lucas 17, a partir do verso 20. Jesus falou especificamente sobre isso, dizendo assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está,
porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Como compreender isso? O reino de Deus é separado entre reino da graça e reino da glória. O reino da glória é aquele de que nós já falamos, é aquele que vem com aparência visível. E ele será inaugurado na segunda vinda de Jesus, quando Jesus se assentar no trono da sua glória. Por isso ele é chamado de reino da glória. O reino de Deus que existe agora, o reino de Deus que foi anunciado pelos profetas, que foi pregado por Jesus, é o reino da graça. O reino da graça, ele está situado no território do coração. Ele é interior, ele é sem aparência visível. Eu anotei aqui duas características. O reino da graça é imaterial e é sobrenatural. Ele é imaterial porque não se pode tocar nele, ele não tem aparência visível. E ele é sobrenatural porque ele opera pela introdução de um princípio no coração humano, pela graça sendo inserida no coração humano. E essa graça que é inserida no coração humano, ela vai abrandando as paixões humanas, ela vai domando a natureza caída, ela vai refinando o caráter, para que aquele que é súdito do reino da graça se torne mais polido, mais amoroso, mais capaz de dominar-se a si mesmo, mais semelhante a Jesus. É assim que opera o reino da graça. Nós vimos tudo isso por causa das parábolas aqui de Mateus capítulo 13. Lembre-se disso, não perca o foco. Nós estamos estudando a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. E as duas começam com a seguinte expressão: o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus também é semelhante a. Então, nós acabamos de ver a doutrina sobre o reino dos céus, o reino da glória que vai se inaugurar por ocasião da segunda vinda de Jesus, e o reino da graça que já foi pregado pelos profetas e já foi inaugurado por Cristo quando esteve aqui nesse mundo. Nós hoje vivemos no reino da graça, porque a graça de Jesus opera no nosso coração. Foi isso que os judeus contemporâneos de Jesus não entenderam. Enquanto Jesus estava anunciando o reino da graça, eles estavam esperando o reino da glória para tomar vingança contra os seus inimigos políticos. Muito bem, vamos então ver aqui outros elementos da parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Por que alguém esconderia um tesouro no campo? Por que alguém ocultaria? Não é difícil imaginar isso. Se você está vivendo numa época em que não há bancos, em que não há seguros, o roubo se torna algo muito mais ameaçador do que é nos nossos dias. Então, guardar um baú, por exemplo, enterrado em algum lugar, era uma forma de assegurar o seu patrimônio. Havia também uma outra explicação. Como a política era muito instável na antiguidade, uma mudança de governo geralmente ocorria por meio de guerra. E as guerras exigem impostos extraordinários de guerra. Portanto, ocultar, esconder os bens era uma forma de evitar ser taxado em excesso, era uma forma de evitar que o seu patrimônio fosse praticamente todo consumido com pesados tributos. Mas, embora essa fosse uma medida para proteger o patrimônio, ela também envolvia muitos riscos. E eu anotei alguns riscos aqui. Podia ser que quem escondia o seu tesouro pudesse esquecer o local. E aí? Ele teria de cavar por um espaço muito grande tentando achar. Pode ser que aquela pessoa escondesse o seu tesouro e morresse. Morresse sem contar para a família, morresse sem contar para um amigo, e então o seu patrimônio morria com ele.
até que fosse descoberto por alguém. Poderia ser que essa pessoa fosse presa, poderia ser que ela fosse desterrada ou sofresse uma pena de banimento e tivesse que ir para outro território, e assim ela estaria para sempre separada do seu tesouro. Parece que alguma das hipóteses que eu mencionei agora ocorreu na história que Jesus contou. Por quê? Porque se o proprietário, o dono do tesouro, estivesse vivo, ele não aceitaria vender o campo para o homem que encontrou o tesouro. Ele reivindicaria o tesouro. Então, alguma dessas opções aconteceu. Quem sabe fosse um pai de família que morreu e não contou para sua esposa que havia um tesouro guardado naquele campo, e então, quando o arrendatário comprou o campo, a esposa do falecido, a viúva, achou que não haveria nada de importante ali. Tentando resguardar seu patrimônio, ele acabou perdendo o tesouro familiar. Agora, a grande questão é, entendida essa história, nós vamos para o campo da sua significação, da sua representação. Quem é representado pelo tesouro escondido? E a resposta é: Jesus e o seu evangelho são representados pelo tesouro escondido. E qual é a base bíblica para nós afirmarmos isso? Vamos lá para a carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, verso 3. Vamos ver a comparação que Paulo faz. Colossenses 2, verso 3 diz assim: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu gosto muito dessa passagem. É como se Jesus Cristo agregasse em si próprio todos os tesouros que existem. E me chama a atenção essa expressão aqui, tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falando em conhecimento, em sabedoria, eu fico imaginando a matemática, a química, a física, a verdadeira filosofia, as ciências naturais, as ciências humanas, todas elas são pequenos reflexos, são pequenas faíscas que se desprendem de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da ciência, do conhecimento. O avanço nas ciências é sim um avanço em direção a Jesus, que é a fonte de todo conhecimento, que é a fonte de todo saber. Essa passagem é fantástica. Cristo é aquele que agrega todos os tesouros em si mesmo. Cristo é o grande tesouro. O próximo elemento que nós vamos examinar aqui em Mateus capítulo 13 é o campo, porque o tesouro estava oculto no campo. Qual é a simbologia do campo? O que ele significa? Assim como o ouro e a prata são encontrados por meio da escavação na terra, Jesus é encontrado quando se estuda com afinco a Bíblia. A Bíblia é o campo. As Escrituras Sagradas são o campo, porque são por meio delas que nós encontramos a Jesus. O próprio Jesus ensinou isso. Vamos lá para o Evangelho de João confirmar isso. João capítulo 5, verso 39 diz o seguinte: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Jesus é o tesouro, as Escrituras são o campo onde está oculto o tesouro. E a grande pergunta é: por que o tesouro está oculto? Por que o tesouro está escondido? E nós poderíamos reformular a questão já fazendo a interpretação dos símbolos. Por que é necessário cavar na Bíblia, ou seja, estudá-la com diligência para compreender
a Jesus e ao seu ministério e às riquezas do Evangelho? Por que isso não está na superfície? A resposta para essa questão nós já falamos lá na lição de número 1, quando apresentamos as razões pelas quais Jesus falava por parábola. Temos de nos lembrar que estamos em uma guerra, o grande conflito, a guerra do bem contra o mal. E a criptografia é uma arma, é uma técnica usada em todas as guerras. Na guerra espiritual também existe criptografia. A mensagem é dada de uma certa forma que mesmo que o inimigo a descubra, ele não possa acessar o que há de mais importante na mensagem que foi interceptada. Apenas os que são partidários, apenas os que são súditos podem compreender. Assim é com a Bíblia. Qualquer pessoa pode acessá-la, mas a compreensão plena, a compreensão profunda, ela é mediada pelo Espírito Santo apenas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ainda nessa questão, nós podemos fazer ainda 2 comentários. O tesouro oculto na terra, o tesouro oculto no campo, representava a situação dos judeus do tempo de Jesus. Eles não reconheceram Jesus como o Messias, não discerniram os símbolos do serviço do santuário, embora tudo isso estivesse na Bíblia. Então não basta que o tesouro esteja na terra. O tesouro na terra escondido não enriquece ninguém. É necessário esforço para cavar e descobrir aquela preciosidade. Da mesma forma, a Bíblia contendo a predição do Messias, a predição do nascimento de Jesus, não tinha valor por si próprio se o povo não estava apto para compreender e aceitar essas profecias. O que aconteceu com os judeus pode acontecer conosco também de forma espiritual. E aqui eu estou me referindo a um conceito que é ensinado pelo apóstolo Paulo e que está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, veja como a linguagem é semelhante. O tesouro estava oculto, encoberto por terra. E aqui Paulo fala de um evangelho encoberto. Por que o evangelho está encoberto? Verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então note que muito embora a Bíblia contenha esse grande tesouro, o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, de modo que eles não conseguem cavar, de modo que eles não conseguem penetrar na preciosidade do Evangelho que é relatada na Bíblia. E nessa condição, muitas pessoas olham para a Bíblia e falam: esse livro de Deus, isso é um mero produto da cultura de um povo antiquado, esse já é um livro ultrapassado, arcaico, anacrônico, um livro desinteressante que tem uma técnica literária muito fraca. Isso não nos serve, isso não pode ser sobrenatural. O que realmente tem valor é a palavra e a opinião dos grandes especialistas, dos grandes filósofos, dos grandes sábios do nosso tempo. Perceba que foi exatamente essa a estratégia de Satanás lá no Jardim do Éden. Vamos ver essa passagem, Gênesis capítulo 3, verso 5. Diz assim: olha quais são as palavras da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, comer do fruto proibido, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual que é o estratagema aqui? O diabo está falando, as palavras de Deus não são conhecimento elevado, não são conhecimento suficiente.
O conhecimento verdadeiro é o conhecimento do bem e do mal. É esse conhecimento que vai fazer você ser superior. A mesma coisa é referente à Bíblia, a palavra de Deus, que é a lição que está sendo ensinada também aqui na parábola. A nossa sociedade nos diz que a Bíblia é muito rasa, são histórias muito tolas. O verdadeiro conhecimento está nos grandes nomes da humanidade, nos grandes filósofos, mas esse sempre foi o estratagema de Satanás, desde o Éden. Dizer que o verdadeiro conhecimento está na palavra que não é de Deus, na palavra que é do homem, na palavra que sai da boca do diabo. E sabe, muitas vezes, mesmo na nossa experiência cristã, mesmo você sendo uma pessoa com histórico de igreja, nós tendemos a menosprezar a Bíblia. Pense bem nas parábolas de Jesus. A maioria de nós tem isso como histórias muito banais, muito simplesinhas, histórias que são reservadas lá para o hall do berço, para os juvenis, talvez para os adolescentes, mas para os jovens e adultos já são ultrapassadas. Mas esse é um grande problema. Essas histórias, embora numa linguagem extremamente simples, elas estão carregadas de um conteúdo tão forte que faz vibrar o coração, que faz arder o coração. E nós precisamos estar preparados para dar a devida atenção que as palavras de Deus merecem e não reputá-las como algo arcaico e ultrapassado. E me permita ser um pouco mais incisivo, pode ser que até aqui você esteja concordando comigo e diga, sim, é verdade, é óbvio isso que você está falando, nós devemos dar atenção para as palavras de Deus, mas na prática nós temos dado, na prática nós temos nos alimentado da Bíblia, na prática nós temos feito esse livro o nosso estudo diário. Nós temos falado sobre isso, nós temos pensado sobre isso, nós temos estudado sobre isso, nós temos escrito sobre isso, nós temos discutido sobre isso com as pessoas ao nosso redor? Sim ou não? Ou é só uma historinha rápida que eu leio? Veja, por mais que você concorde na teoria, nós precisamos admitir que na prática não temos dado a devida importância para a palavra de Deus. Não lemos e comparamos texto com texto. Quando nos deparamos com um texto difícil, simplesmente pulamos, simplesmente ignoramos, porque não consideramos isso aqui como fonte de vida, porque se considerássemos verdadeiramente isso aqui, a Bíblia, o livro de Deus, como a fonte da vida, nós nos preocuparíamos em perscrutar, em analisar, em cavar cada palavra que não entendêssemos, para buscar a compreensão dela, porque ela é realmente um tesouro. Mas vamos avançar aqui. Se nós pudéssemos resumir, qual é a lição que essa parábola nos ensina? Ensina o valor do Evangelho e os esforços que devem ser feitos para tomar posse dele, para nos apoderarmos do tesouro do Evangelho. Por que ensina o valor do Evangelho? Porque aqui ao final do verso 44 diz que aquele arrendatário do campo vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Evangelho vale tudo, vale vender tudo o que se tem. A parábola ensina o valor do Evangelho e os esforços que devem ser feitos para tomar posse dele. Por que os esforços devem ser feitos para tomar conta, tomar posse, se apoderar do tesouro? E nesse ponto, eu queria ler e comentar com você alguns trechos que aparecem aqui na parte de sexta-feira, na página 30 e 31. Aqui nós temos citações do livro Parábolas de Jesus, é um livro de Ellen White, em que ela está justamente comentando essa parábola. E a principal lição da parábola é sobre o nosso esforço em mineirar o campo em busca do tesouro, sobre o esforço que devemos empregar para estudar a Bíblia e compreender o tesouro do Evangelho e a manifestação de Jesus Cristo. E esse aqui é o grande ponto dessa parábola. Vamos ler aqui os textos, aqui na página 30, sexta-feira.
Muitos se contentam com uma suposição a respeito da verdade. O que é uma suposição a respeito da verdade? Deve ser assim. A sociedade faz assim, esse é o valor dominante, então é o politicamente correto, né? A verdade deve ser isso aí mesmo que todo mundo está falando. Mas não é assim. Dão-se por satisfeitos com uma análise superficial, supondo ter tudo que é essencial. Uma análise superficial da Bíblia. Eu leio, é uma historinha simples. É um menino jogando uma pedrinha no gigante. É sobre alguém que construiu a casa na areia, o outro construiu na rocha. É interessante, bonitinho. Análise superficial, supondo ter tudo que é essencial. Sabe por que muitos jovens abandonam a fé? Porque esse tipo de cultura cristã, que trata a Bíblia apenas como uma historinha interessantezinha, como um momentinho de leitura, isso faz com que a concepção que o jovem tem da religião seja rebaixada. E quando ele chega na universidade e se depara com filósofos que falam ideias arrojadas, que falam palavras em grego, em latim, conceitos elevados, ele pensa, a filosofia está aqui em cima e a Bíblia está aqui embaixo. Isso aqui realmente é o que importa. E o que causou isso? Um ensino da palavra de Deus superficial, um ensino da palavra de Deus que não é profundo, que não deita raízes. Então, se nós queremos segurar a juventude na igreja e nos caminhos do Senhor, nós precisamos de estudo bíblico aprofundado. Nós precisamos mostrar a profundidade, a largueza dos conceitos, a abrangência dos conceitos que são ensinados na Bíblia. Dão-se por satisfeitos com uma análise superficial, supondo ter tudo o que é essencial. Eu vou pular aqui para o próximo parágrafo. Cristo é a verdade. Suas palavras são verdade e têm significado mais profundo do que superficialmente aparentam. Esse é o ponto. As palavras de Jesus são muito simples. Qualquer pessoa entende. Não é um discurso rebuscado, mas tem um significado mais profundo do que superficialmente aparentam. Novamente voltando à lição número 1, por que Jesus falava por parábolas? Para que cada ouvinte pudesse acessar um nível diferente do significado. Todos os ensinos de Cristo têm um valor superior à aparência despretensiosa. E o objetivo da nossa vida é justamente entender esse sentido profundo que aparece nas palavras de Jesus. Pulando aqui para o último parágrafo da página 30. Percepções vivas e claras da verdade jamais serão a recompensa da indolência. Você entendeu isso aqui? O que é indolência? É preguiça, é passividade diante do objeto de estudo. Se você tiver preguiça, se você for passivo diante da sua leitura, você não conquistará uma percepção viva e clara da verdade. Ou seja, não dá para obter o conhecimento da Bíblia sendo preguiçoso. Você precisa se esforçar e estudar é uma coisa difícil. Estudar exige um domínio físico do seu próprio corpo, porque ficar sentado por horas de leitura é cansativo, é enfadonho. Estudar também exige um esforço intelectual. O nosso cérebro consome uma grande quantidade de energia e a mente fica cansada. E você precisa exercitar uma vez, outro dia e outro dia e outro dia, até criar, entre aspas, músculos cerebrais que sejam capazes de resistir ao estudo, mas é apenas com afinco no estudo que você será recompensado com um entendimento satisfatório da Bíblia. E quando esse entendimento satisfatório chega, a alegria, o prazer, o preenchimento, o gozo é tão elevado que você se sente então compelido a estudar cada vez mais, a ler cada vez mais, a anunciar para as pessoas, porque isso é uma fonte tão grande de prazer e você encontra aqui o grande tesouro da vida, cavando fundo na palavra de Deus.
mas essa é apenas a recompensa de quem se dedica, de quem é estudioso. Deixe-me fazer aqui um parêntese. Não entenda errado o que eu estou dizendo. Nem todos foram chamados para ser teólogos. O apóstolo Paulo ensina, uns para evangelistas, outros para mestres e outros exercendo cada um dos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Nem todos foram chamados para ser mestre, nem todos foram chamados para saber grego, hebraico, nem todos foram chamados para saber o que o teólogo do século XIX, alemão e austríaco falou sobre esse ponto. Não, esse não é um chamado para todos, esse é um chamado para alguns, para poucos, esse é o chamado para aqueles que recebem o dom de ser mestre. Mas todos nós fomos chamados a nos debruçar sobre a palavra de Deus, como aquele que está buscando ouro se debruça sobre a terra com a sua pá, com a sua picareta, fazendo esforços para encontrar o tesouro, para encontrar a pepita de ouro. Esse é o chamado para todos nós. Um estudo superficial não dará a fé que é necessária para resistirmos às provações, às tentações de Satanás. Para mantermos a nossa fé em tempos de crise, é preciso se aprofundar, é preciso fazer da Bíblia o seu alimento, de modo que se por alguma circunstância você for separado dela, você sofrerá a abstinência, você sofrerá a fome. Essa é a nossa relação de dependência com a revelação de Deus. Vamos continuar agora aqui no texto. Sem paciente, fervoroso e constante esforço, não se pode conseguir sucesso terreno. Aqui ela está falando de qualquer empreendimento. Se você quiser abrir um comércio, uma loja, uma prestação de serviço, é necessário ser paciente, fervoroso e manifestar constante esforço para um empreendimento simples na vida. Se você quer passar no vestibular, ter uma nota alta no Enem, é necessário ser paciente, fervoroso e manifestar constante esforço. Para tudo na vida que é relevante, nós precisamos de paciência, esforço e fervor. Com o estudo da Bíblia é a mesma coisa. Se não formos pacientes, dedicados, fervorosos e não manifestarmos esforço para compreender o que está escrito aqui, não alcançaremos o sucesso, não alcançaremos a compreensão relevante desse livro. E o texto continua assim: para que os homens alcancem bom êxito nos negócios, precisam ter determinação e fé para esperar os resultados. E não podemos esperar obter conhecimento espiritual sem esforço veemente. Você nunca terá uma compreensão satisfatória da Bíblia. Você não encontrará o tesouro. Você não atingirá aquilo que te deixa surpreso, aquilo que te dá gozo, aquilo que te dá alegria, se você não manifestar esforço no estudo da Bíblia para buscar essa compreensão. O tesouro é muito precioso, mas ele exige esforço, da mesma forma que o mineiro precisa se esforçar muito para achar o ouro. E aqui eu vou para o próximo parágrafo. É essencial, tanto a adultos quanto a jovens, não somente ler a palavra de Deus, mas também estudá-la com fervor sincero, oração e investigação da verdade, como se buscassem um tesouro escondido. Se eu dissesse que no lugar tal existe uma pedra de ouro, quanto de esforço você estaria disposto a fazer para encontrar um pequeno objeto que vale muito dinheiro? Eu tenho certeza que você passaria a noite em claro, você se deslocaria de muito longe, mesmo com o braço cansado, você continuaria cavando. E agora ela está dizendo que eu preciso ter o mesmo esforço na investigação da Bíblia, como se eu estivesse mineirando o ouro, como se eu estivesse cavando em busca de um tesouro escondido. Não basta somente ler a palavra de Deus, mas também estudá-la. E eu pergunto a você,
Como você tem feito? Você tem sido um mero leitor superficial? Você tem feito ano bíblico ano após ano e simplesmente passado por passagens que você continua sem entender? Sabe, eu sempre dou um exemplo. Muitos dos nossos irmãos piedosos não entendem isso aqui como uma crítica, como se eu estivesse zombando de alguém, não. Isso é apenas uma constatação e um exemplo. A pessoa passa décadas lendo, por exemplo, as cartas de Paulo no ano bíblico e ela ainda não sabe qual é o significado da palavra concupiscência, ela não entende ainda a palavra propiciação. Por quê? Porque ela apenas leu, ela não estudou a palavra de Deus. Cristo é o tesouro que está oculto aqui na palavra de Deus e você só vai encontrar e só vai acessar o tesouro que vai te dar uma alegria indescritível se você manifestar esforço, estudando, comparando passagem com passagem. Tenha o seu caderno ou um bloco de notas no seu celular e quando você se deparar com uma passagem que você não entende, com um verso que você não compreendeu, com uma história que você não entendeu, você vai anotar isso e vai ou perguntar ao pastor, ou buscar um livro que trata daquele assunto, ou procurar um vídeo na internet, porque você precisa entender o que você está lendo. Você precisa comparar um verso com outro verso. Veja o que nós fizemos aqui no início. Nós pegamos vários versos que falavam sobre o mesmo tema, o reino dos céus, o reino de Deus. E nós organizamos de uma forma didática. Você também precisa fazer isso no seu estudo pessoal, comparar texto com outros textos que falam do mesmo assunto. Muitas pessoas escrevem nos comentários ou mesmo em mensagens particulares para nós perguntando: eu preciso entender melhor a Bíblia, eu quero compreender, eu preciso estudar, eu sei disso, mas como eu vou estudar? Como eu vou começar? E eu quero fazer uma sugestão para você que está nessa situação. Adquira o livro Estudos Bíblicos. Vou colocar uma imagem dele aqui na tela. Esse é um livro que é publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, há muitos anos já, e nós vendemos esse livro, disponibilizamos ele para você aqui na editora Luz do Mundo, que é a editora do canal Adventismo Vivo. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição para que você possa acessá-lo. E também vou colocar algumas imagens na tela de como é esse livro. O livro Estudos Bíblicos, ele é escrito na forma de perguntas e respostas. Então, existe uma pergunta e existe uma resposta. E o que é interessante é que essa resposta é sempre um verso bíblico. Então, são mais de 1.400 perguntas com respostas bíblicas. Essa é a melhor forma de você começar a estudar a Bíblia. Então, se você se sentiu tocado por esse texto aqui da lição, de que não basta somente ler a palavra de Deus, mas é necessário estudá-la com fervor sincero, eu recomendo que você adquira esse livro, Estudos Bíblicos, mais de 1.400 questões com respostas bíblicas para você se tornar afiado no manejo da palavra de Deus. Link na descrição para que você possa fazer a sua aquisição. Por fim, já partindo aqui para terminar a parábola do tesouro escondida, o final diz assim: e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu destaco aqui essa expressão, vende tudo o que tem. Eu imagino uma dessas pessoas do mercado financeiro, um analista de investimentos, lendo essa parábola. O homem vendeu tudo o que tem e comprou aquele campo. E certamente o analista de investimentos diria: ele errou, porque é necessário diversificação de ativos. É errado colocar, como diz o ditado popular, todos os ovos numa cesta só. Mas veja, qual é o sentido aqui? Ele discerniu que ao comprar o campo, estava na verdade adquirindo o tesouro. E para comprar aquele tesouro, para adquirir aquele tesouro,
maravilhoso, aquele tesouro preciosíssimo, valia trocar por tudo que ele tinha. Da mesma forma é na vida espiritual. Quando discernimos o tesouro maravilhoso de Cristo e seu Evangelho e a obra que ele faz em nosso favor, fica fácil, fica barato viver a vida de abnegação. Abdicar interesses, projetos, gostos, em troca de uma vida de submissão ao Mestre. E aqui cabe uma grande reflexão espiritual. Você acha difícil o caminho da vida cristã, apertado demais? Acha que ele limita demais você? Talvez seja porque você ainda não contemplou a beleza dos tesouros que estão ocultos em Cristo. Talvez ele não se apresentou ainda para você como a fonte que a tudo satisfaz. Você precisa dessa compreensão. E aqui eu separei alguns exemplos de pessoas que, semelhante à parábola que Jesus contou, deixaram tudo porque discerniram em Cristo o tesouro mais excelente, mais precioso de todos. O primeiro caso é aqui de Moisés. Eu me refiro ao texto que aparece na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E agora veja o verso 26. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, pois contemplava o galardão. Eu me arrepio nessa parte. Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Esse é o tesouro, essa é a riqueza que você precisa entender, que você precisa descobrir. Ter a Cristo, compreender como ele satisfaz, receber a paz que ele prometeu. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Jesus dá é diferente e só pode ser encontrada nele. Quando você discerne essa preciosidade, tudo mais fica obscurecido, tudo mais tem o seu valor diminuído, porque você achou o tesouro que é mais precioso acima de qualquer outro. Vamos ver mais um exemplo. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Fala aqui do chamamento dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você dirá, qual é a relevância desse texto? Aqui nós temos pessoas que abandonaram a sua empresa familiar de pesca, os seus empregos, a sua fonte de renda, por discernir que a companhia de Jesus era algo mais precioso do que o dinheiro vindo da venda de peixes. Quando nós discernirmos o tesouro que está em Jesus e no Evangelho, pode ser, talvez seja o caso, de nós renunciarmos a algumas posições econômicas, algumas posições sociais, alguns negócios, porque nós encontramos algo que vale mais, algo que o dinheiro não pode comprar. Por fim, terceiro exemplo, é o exemplo de Paulo. Esse texto está citado aqui na parte de quarta-feira. É o texto de Filipenses capítulo 3, verso 7. Esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia e ele tem tudo a ver com isso que nós estamos estudando. Filipenses capítulo 3, verso 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo
e ser achado nele, todas as coisas dessa vida são como refúgio diante da sublimidade que é possuir a Cristo como Salvador, diante da paz que Ele pode trazer ao espírito, uma paz que não pode ser comprada com nenhum recurso terreno. E você, como isso se aplica na sua vida? Por acaso o que faz os seus olhos brilharem e o seu coração bater forte são os prazeres que esse mundo promete, são as possibilidades de riqueza, é receber o elogio da sociedade por ocupar uma posição de destaque, uma posição de fama? Saiba que o grande tesouro, aquele pelo qual vale viver, é o conhecimento de Cristo e a experiência de redenção com Ele, a experiência cristã. Assim foi com esses personagens bíblicos que nós acabamos de ler aqui. E assim pode ser com você. Ao final da parábola, voltando agora para Mateus capítulo 13, é dito que o homem transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. E um destaque interessante é nós pensarmos em como as pessoas de fora estão olhando o que aquele arrendatário está fazendo. Talvez alguém dissesse, olha, você já não tinha arrendado, para que você quer comprar? Não compensa se envolver tanto assim. Não compensa você assumir essa dívida, não compensa você gastar os seus recursos. E outros diziam, ele está ficando louco. Quem sabe alguns familiares diziam, ele não sabe administrar o dinheiro da família. E ao pensar nisso, nós discernimos um outro princípio espiritual que é ensinado na palavra de Deus. Está lá na primeira carta aos Coríntios, já falamos disso aqui hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando você encontrar a Cristo como um tesouro que obscurece todos os demais, que eclipsa qualquer luz do mundo, qualquer atração mundana, você começará a agir e a pensar com base em outro raciocínio. E as pessoas olhando de fora vão pensar que você ficou louco, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para aquelas pessoas que não são espirituais, mas são carnais, elas parecem loucura. Mas não tenha medo de ser louco por amor de Jesus. É assim que Paulo também diz, nós somos loucos pelo Evangelho. O Evangelho é loucura para os que não creem, mas vale a pena enfrentar mesmo o escárnio social, mesmo a rejeição, para achar o tesouro escondido que satisfaz todas as necessidades do coração. Que essa seja a sua experiência também. Muito bem, voltando novamente a Mateus capítulo 13, nós temos a parábola da pérola ainda para comentar. Mas não se preocupe, aqui nós seremos mais ligeiros, porque já vimos muitos dos elementos na parábola anterior. Mateus 13:45 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A pergunta é, esse negociante simboliza quem? Quem está sendo representado aqui na parábola da pérola? O negociante que vai em busca de uma pérola preciosa representa os que buscam a verdade, aqueles que estão inconformados com a sua vida. E os que buscam a verdade podem ser separados em dois grupos. Aqueles que já buscaram na filosofia, na ciência, na literatura, nos empreendimentos, algo para enobrecer a alma, mas não encontraram algo que satisfizesse completamente. A Bíblia fala de pessoas assim. A Bíblia fala de Cornélio, um alto funcionário público, romano, rico, acesso à informação,
mas que buscava algo mais. A Bíblia também fala do eunuco da Etiópia, outro alto oficial do governo, rico, abastado, acesso à literatura, mas que buscava algo mais para enobrecer a alma. Esses são representados pelo negociante que vai em busca da pérola de grande preço. Mas existe também um outro grupo que busca a verdade por não estar satisfeito com uma religião formal. Eles já ouviram a teoria sobre Deus, mas não experimentaram o poder vivificante da graça no seu coração. Os discípulos exemplificam essa segunda classe. Estão em busca da verdade, em busca da pérola de grande preço que pode satisfazer a tudo. E essa pérola é Jesus, é o conhecimento do Evangelho, assim como nós estudamos na parábola anterior, que Cristo encerra em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora, algumas pessoas acham estranho quando aqui no verso 46 é dito que, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que o possui e a compra. Ora, as coisas espirituais não são um dom, não são gratuitas. A salvação não é gratuita, sim. Cristo é uma dádiva, a salvação é uma dádiva, é gratuita, mas o processo de salvação, de redenção e de resgate do ser humano exige a entrega de tudo. É gratuito, mas exige tudo. O processo de redenção vai demandar o seu tempo, a sua energia, as suas habilidades e a sua influência. Vai demandar que tudo que você tem, que tudo que você possa ser, seja consagrado ao serviço do Mestre. Por isso, a redenção é um investimento de tudo ou nada. Não dá para entrar com o coração dividido. Não dá para entrar reservando um pouco de si para o concorrente. É tudo ou nada. É por isso que o negociante vende tudo o que possui para comprar a pérola de grande preço. Mas como a lição bem salientou aqui na parte de terça-feira, a parábola do negociante que buscava boas pérolas tem significado duplo. Aplica-se não somente às pessoas que procuram o reino dos céus, mas também a Cristo que procura sua herança perdida. Como assim? Vamos entender isso melhor. Já vimos que o negociante em busca da pérola simboliza aqueles que estão em busca da verdade. Mas o negociante também é uma figura para Jesus Cristo, que viu na humanidade perdida, que viu em mim e em você uma pérola preciosa que precisava ser resgatada. E onde nós temos base bíblica para isso? Vamos voltar ao livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 16. Zacarias, capítulo 9, verso 16. Lembre-se de que nós já lemos um texto desse capítulo no início da lição. Nós lemos o verso 9, que diz que o rei viria montado em um jumentinho, ele seria humilde e pobre. E na continuação aqui desse capítulo, Zacarias 9, 16, o reino da graça dá lugar ao reino da glória. O verso 9 fala do reino da graça. O verso 16 que nós vamos ler aqui fala da manifestação do Messias no reino da sua glória. E veja o que é dito aqui no verso 16. O Senhor seu Deus, naquele dia, um dia apocalíptico, um dia escatológico, o Senhor Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras em uma coroa e resplandecem na terra dele. Veja que texto belíssimo, que texto fantástico. O povo de Deus é descrito aqui como pedras preciosas, pedras que enfeitam a coroa real, pedras que ornamentam a conquista desse rei Messias ungido. Então, veja que lição belíssima nós retiramos daqui. Talvez você olhe para si mesmo
e só veja derrota, e só veja degradação, e só veja poluição moral, e só veja fracasso, derrota, pecado, lamaçal, vergonha. Mas a Bíblia declara que quando Jesus olha para você, ele vê uma preciosidade, ele vê uma pérola de grande preço que vale todo o esforço para ser resgatada. E eu me lembro aqui daquele hino do Inário Antigo que dizia assim: vindo ao mundo, deixou no céu palácios de marfim. O negociante deixou tudo, arriscou tudo para que pudesse resgatar a você, porque ele viu em você um valor incrível. Você é a pérola de grande preço que foi comprada pelo sangue de Cristo. Você tem muito valor. E diante de todo esse sacrifício que ele fez por você, diante de todo esse valor que ele atribui para você, seria demasiado entregar a sua vida a ele? Seria pesado demais consagrar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, a sua influência, tudo que você pode ser a ele? De modo nenhum. Portanto, ao lermos a parábola aqui da pérola de grande preço, você é convidado mais uma vez a renovar o seu compromisso com Cristo, a pedir perdão pelos seus pecados e renovar a sua aliança e dizer: Jesus, eu quero vida nova. Jesus, eu prometo que daqui para frente eu quero me consagrar tudo ao Senhor. Eu quero trabalhar em prol da expansão desse reino da graça que me alcançou e agora eu quero alcançar outros. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Portanto, me usa os meus talentos, usa as minhas oportunidades. Eu quero trabalhar para o Senhor, para que outras pérolas venham a fazer parte da sua coroa de rei, assim como eu, uma pérolazinha pequena, fui um dia incrustado nessa coroa. Que Deus o abençoe, que Deus fortaleça a sua fé. Fique na paz e nos vemos na semana que vem. Até lá.